Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. Aqui você acompanha toda semana uma análise popular dos principais acontecimentos do nosso país. Aqui quem fala é a Nara Lacerda. Vou com você pela próxima 1 hora aqui no podcast 3x4 e na condução dessa jornada estou junto com o meu colega de redação, Igor Carvalho. Vamos nessa, Igor. Olá, Nara Lacerda, mais uma semana boa de discutirmos temas importantes. E sabe quem está conosco aqui, Nara Lacerda? Quem? O amigo do 3x4, Nara Lacerda. Ele que se ausenta, mas volta, só para que sintamos saudades dele, sabe, Nara Lacerda? É proposital. João Pedro Stedley, liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Muito bem-vindo, João Pedro. Muito obrigado. Nosso comentarista fixo, original aqui da trupe, dessa mais recente etapa do 3x4. E você já sabe, né? Dá para acompanhar o nosso podcast /videocast nas redes sociais. A gente está no YouTube, no Instagram, no Facebook e no X do Brasil de Fato. O programa também fica disponível nas principais plataformas de streaming. Mande o seu contato, mande a sua mensagem, manda a sua opinião. E, claro, estamos também na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM, na Grande São Paulo. E vamos ao tema desta semana, hoje aqui no podcast 3x4. A nossa pauta é a crise ambiental que neste ano de 2025 se amplia no Brasil frente a diversos retrocessos institucionais, como se a gente já não tivesse muitos na nossa história, né? No ano em que o país cedia a COP30, a Conferência Global do Clima, o Congresso Nacional aprovou o PL da devastação. O governo discute a possibilidade de explorar petróleo na foz do Amazonas e novos dados reforçam a insegurança do território nacional para defensores e defensoras do meio ambiente. Recentemente, a ministra Marina Silva foi alvo de ataques no Senado. Já tem áreas na Amazônia e no Pantanal sendo leiloadas para a exploração de petróleo, áreas que nunca tinham sido exploradas antes. O PL da devastação está nas mãos de um relator bolsonarista e tudo isso é só notícia das últimas semanas, viu? Imagina o que vem pela frente e como é que a gente vai chegar à COP30, principalmente frente à comunidade internacional. É essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje aqui no podcast 3x4 e você vem com a gente, né, Igor? Certo, e para falar de tudo isso, de todos esses temas, nós trouxemos hoje a secretária executiva do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos. Olá, Adriana, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Igor. É um prazer estar aqui com você, com o João Pedro e com a Nara para conversar desses assuntos. Legal. Eu vou abrir... João Pedro, vou abrir contigo. Cerca de um mês e pouco atrás, algumas semanas atrás, esteve na Quinta-feira Nacional da Reforma Agrária o cientista Carlos Nobre e nos falou sobre a questão ambiental. E ele disse que o Brasil virou um grande lavourão de monocultura e que a biodiversidade amazônica representa menos de 0,5% do PIB. O que impede, a partir daquela reflexão, sei que vocês tiveram conversas privadas também, o que impede o país de investir numa economia baseada em produtos da floresta e da agroecologia? O que impede é os 500 anos de colonialismo. O Brasil é uma economia totalmente dependente dos interesses do capital estrangeiro e do capital financeiro. E esse movimento do capital, ele não se preocupa com a natureza, não se preocupa com as pessoas, ele se preocupa com o lucro fácil. Então sempre eles vão só investir naquilo que dá lucro rápido. Não vão estar preocupados em preservar a natureza, ou produzir alimentos saudáveis, ou garantir um meio ambiente mais saudável para as pessoas, não? Então, a história do capitalismo no Brasil é uma história da depredação, do lucro fácil. Esse é o contexto geral.
E nós chegamos nesse tempo de crise do capitalismo, em que todas essas circunstâncias só se agravam. Não é? Mas eu acho que tu deveria perguntar para a Adriana, que ela pode ter as respostas mais... Então vamos, né, dona Adriana? Eu avisei, Adriana, que o João Pedro faria o papel do jornalista aqui também. Então, por favor, respondendo a extensão dessa questão, por favor, Adriana. É a extensão mesmo, né? Porque a resposta dele já diz tudo, de onde partem os nossos problemas e aonde está a limitação dos nossos avanços. A sensação que eu tenho é que mesmo, digamos, a tentativa de usar o capitalismo verde, né, que é aquele greenwashing, até nesse momento de crise, ela foi abandonada, né? A gente tem visto que esse retrocesso inclui todos os, com muitas aspas, né, acordos e compromissos que o próprio setor privado assumiu nos últimos anos, né, para posar de bacana diante da agenda internacional de meio ambiente. Tudo isso tem sido deixado de lado e é como se essa crise colocasse a gente numa situação de tudo ou nada, né? Então, como o Brasil, desde a Constituição de 88, conseguiu construir um arcabouço jurídico e algumas políticas para a área socioambiental que foram bastante consistentes, agora, né, essa crise faz com que venha uma força muito grande, né, para desconstruir isso que foi construído. É como se o capital não está satisfeito, né, com os limites que a necessidade da conservação ambiental impõe a ele, e a gente tem visto isso no Congresso fortemente, e a gente tem visto isso ao longo de toda a história dos 500 anos, mas mais ultimamente de uma maneira muito frontal, porque além da violência que sempre foi característica, a gente vê hoje, por exemplo, iniciativas como essas articulações de produtores para botar fogo na floresta na época de seca, como o Dia do Fogo, que aconteceu há uns anos atrás. Então, a gente vê coisas que são, de fato, afrontosas, né, no discurso que hoje encontra muito eco, né, na extrema-direita e faz com que esse descaso total sobre a questão ambiental, né, e essa maximização de lucros a qualquer custo se imponha, indo para cima de coisas que para nós talvez estivessem dadas como garantidas, porque até terras indígenas homologadas, unidades de conservação já estabelecidas há décadas têm sido colocadas em xeque, né? Adriana, a realização da COP em Belém no fim do ano deveria colocar o Brasil numa posição de protagonismo das soluções para essa crise ambiental, pelo menos no que diz respeito a esse período que a gente está vivendo, né? Pelo menos para que a gente chegasse com alguma moral à COP30 no fim do ano, que inclusive vai acontecer em território amazônico. Diante de tudo isso que vocês, TED, lhe trazem aqui para a gente, a nossa pergunta já está meio que respondida. Eu ia te perguntar se o Brasil tem condições de chegar à COP30 nessa posição de protagonista com tudo que vem acontecendo nos últimos meses. Imagino que a tua resposta seja não, e já estendo, então, um outro questionamento. O que a gente deveria estar fazendo para conseguir chegar com essa moral de protagonista à conferência no fim do ano? Bom, eu estou realmente preocupada, Nara, porque eu acho que essa moral de um protagonista na área socioambiental, né, de um país que tem para mostrar a conservação das florestas, a redução do desmatamento, né, a diversidade socioambiental, né, uma diversidade que pode, de fato, nos ajudar muito no enfrentamento do que essa crise vai levar em relação à segurança alimentar, mas tudo isso está muito limitado por esse momento, ou seja, pelo exemplo, o Brasil não vai conseguir liderar. E, lamentavelmente, a gente vê que a própria postura do governo em relação, por exemplo, à exploração de petróleo, também é uma sinalização no contexto internacional muito ruim, porque no âmbito das negociações da Convenção de Clima, um dos principais pontos que deveria ser tratado na COP desse ano era exatamente esse plano da saída,
né, da dependência de combustíveis fósseis. Então, o Brasil tinha que estar trazendo um plano para dizer, olha, em quanto tempo e de que maneira, né, eu vou desmobilizar esses esforços investindo em alternativas energéticas. E a gente está fazendo o contrário, né? Hoje mesmo a gente está com esse leilão acontecendo para a exploração de blocos de petróleo na foz do Amazonas. Então, o Brasil não está conseguindo avançar naquilo que ele já tinha, não está conseguindo demonstrar uma mudança significativa no seu projeto atual. E, além disso, eu acho que tem um risco, que é um risco que a gente já viu acontecer em outros grandes eventos internacionais da área ambiental no Brasil, que é esse risco da apropriação pelo setor privado, né? E, nesse momento, a gente vê que tem uma aliança entre o setor da mineração e o setor do agronegócio para se colocar no centro das atenções da COP. Então, o agronegócio se colocando como uma grande vítima das mudanças climáticas e, portanto, reivindicando atenções e até recursos para investir em adaptação às mudanças climáticas, embora a gente não veja o agronegócio sinalizando qualquer perspectiva de mudança do seu modelo nesse sentido, e o setor da mineração se colocando como um setor estratégico na tal da transição ecológica, né, da transição climática. E, nesse sentido, tentando trazer para a COP, né, como uma contribuição brasileira, como uma prioridade brasileira, a discussão de novos modelos ou de um novo momento, porque eles nem falam, na verdade, em mudar modelo, né, para esse setor do agronegócio com a mineração. Então, além da gente não conseguir chegar lá com bons exemplos e trazer a COP como um esforço, um vetor de fazer a gente melhorar a nossa performance ambiental, a gente está correndo o risco de ver essa COP ser capturada por esse grande capital, que já está patrocinando um monte de iniciativas, eventos e ações de comunicação relacionadas à COP e está tentando, no contexto internacional, se pautar como a grande prioridade e o grande caminho para a superação da crise climática, o que é uma contradição absoluta, não é nem em termos, é total. É uma rápida contextualização. A Adriana falou que hoje está sendo realizado o leilão da AFP. Nosso programa está indo ao ar na quinta-feira, mas a gente está, por causa do feriado de Corpus Christi, fazendo a gravação dele na terça-feira. E hoje está sendo realizado esse leilão que inclui, inclusive, territórios amazônicos na exploração. Alguns já arrematados ao longo da gravação aqui do nosso programa, né, Igor? Isso, Nara. João Pedro, eu queria saber como o MST se fará presente na COP, tá? E como o MST tem visto a organização da COP. Me parece, a última vez que conversamos, que há uma análise do movimento de que a COP está completamente aberta, em disputa inclusive pelos agentes do agronegócio. Queria saber, eu sei que você tem uma análise desses espaços, de que são espaços fechados, em que se fala muito, que é para, como você gosta de dizer, é turismo de burocratas, mas como o MST está se preparando e como o MST atuará na COP? Bom, primeiro quero compartilhar com a Adriana essas mesmas considerações que ela fez. Nós estamos vivendo um período de uma grave crise ambiental no Brasil e em todo o mundo, e ela o seu agravamento é fruto dessa ofensiva que o capitalismo está fazendo para tentar recuperar o processo de acumulação com os bens da natureza. E é essa força do capital que aparece no capital financeiro, nas transnacionais, no agronegócio, que hegemoniza a política. Então, essa força do capital controla os governos, aqui no Brasil, na América Latina e no mundo. Então, vamos seguir o raciocínio. O que é a COP? Uma reunião de governos. E os governos o que são? Pau-mandados do capital. Então, alguém tem ilusão que algo sério vai ser decidido na COP? Então, nós do MST temos trabalhado com, não só nós, mas outros movimentos da Via Campesina, os povos indígenas, que a COP vai ser uma grande farsa, porque vão tentar recuperar um discurso do capitalismo verde ou uma falsa propaganda do Brasil. Já foi citado por você aqui. Olha a contradição. Qual é a empresa mineradora mais agressora do meio ambiente e que mata pessoas no Brasil? A Vale.
E a Vale será uma das protagonistas lá em Belém, ela que está financiando parte das obras, para aparecer como a salvadora. Ora, a Vale, depois da privatização, só por isso o Fernando Henrique vai para o inferno, por ele ter entregado um patrimônio do povo brasileiro, que era a Vale, e que poderíamos usar o minério de ferro para melhorar as condições de vida do povo, e hoje se transforma tudo em royalty para acionista privado, que 52% mora em Nova York. Então, a COP30, anote aí, seu Igor, para você não repetir a pergunta. Farei isso. A COP30 é uma grande farsa, porque vão se reunir os governos, que por sua vez são pau-mandado dos grandes capitalistas, e, claro, vão fazer um discurso que são a favor do meio ambiente. Olha, estamos aqui na Amazônia para preservá-la, para ajudá-la, não sei o quê, né? E quando é lá na Amazônia que estão os maiores crimes da mineração, seja pela Vale, seja pelo garimpo usando mercúrio, e também, para usar mais uma contradição, que até, como a Adriana está em Brasília, poderia nos ajudar a entender. Por que o governo fez o edital que leiloou 430 mil hectares de uma reserva nacional no Amazonas, permitindo a exploração de madeira para exportação? No ano que o mundo inteiro vem para cá discutir o meio ambiente. Talvez a Adriana tenha uma bola de cristal aí para conseguir explicar essas contradições, porque essa decisão, inclusive, está na esfera da Marina. Ela tem responsabilidades. Então, o MST não tem nenhuma ilusão com a COP. Agora, como é de direito da democracia, nós vamos procurar usar o espaço de Belém para protestar, para manifestar ao mundo a indignação que nós temos. Nós não podemos ficar calados diante de tantos crimes, não só da Vale, como de outras mineradoras, e da situação que está atingindo toda a população brasileira. Todos os dias a gente lê nos jornais fatos. Eu, lá no meu Rio Grande Amado, já estou cansado de reclamar, virar outras enchentes, porque os 88 bilhões que o governo gastou no Rio Grande, nada foi para prevenir. Só foi tudo em asfalto, ponte, nem sequer as casas conseguiram construir. Tem 17 mil famílias ainda em abrigos públicos, porque o governo, num ano, não consegue construir casa. Pelo amor de Deus. Sim. Então chama o chinês, né? Estamos falando aqui da maior tragédia ambiental que o Rio Grande do Sul viu e uma das maiores do Brasil, né? Ô, Adriana, eu vou passar a bola para você fazer um comentário sobre a provocação do nosso querido João Pedro, e já queria emendar também numa pergunta, porque em meio a tudo isso a gente teve a aprovação do PL da devastação no Senado, que está em tramitação no Congresso Nacional, e a gente sabe que há um recado sendo passado com a aprovação desse projeto de lei. O que é que esse PL diz sobre a força do agronegócio no nosso Congresso, aproveitando esse contexto que vocês, TED, lhe trouxeram aqui para a gente? Bom, vamos lá. Eu concordo com a leitura da COP. Eu acho que eu brincava com meus colegas quando foi anunciado, eu dizia, é um certo fetiche querer trazer uma reunião como essa para o Brasil, né? Na expectativa de que a existência da reunião vai empurrar o governo para ter decisões mais adequadas. Mas eu acho que também é um pouco do papel da sociedade civil de tentar imaginar alternativas, né? Achar que isso podia funcionar. Mas eu concordo e acho que não dá para esperar muito do que vai acontecer dentro dos espaços oficiais da COP. A própria presidência da COP demonstra isso, que na agenda de negociação não tem muito avanço a fazer, por isso estão procurando, né, uma agenda de ação, como eles chamam, e aí entram esses riscos de você ter, né, aqueles que historicamente, né, perpetuaram, né, as emissões e a degradação se colocando como agentes de ação nesse momento. Então, cabe à sociedade civil se manifestar.
As últimas COPs aconteceram em países ditatoriais, então as grandes marchas da sociedade civil não existiram, então esse ano acho que a gente precisa marcar muita presença nas ruas e dentro dos espaços se manifestando, como até a sociedade civil brasileira fez em Bonn nessa reunião que está acontecendo na Alemanha essas semanas, que é uma preparatória para a COP. Né? Dentro do espaço oficial não dá para fazer grandes barulhos, mas estava todo mundo lá com seus cartazes questionando o governo brasileiro pela opção dos leilões de petróleo. Sim. Essa questão da exploração madeireira na Amazônia, eu acho que a gente vive essa pressão imensa de ter que dar resposta econômica, né, às custas da floresta. Então, existe essa tentativa sempre de encontrar um caminho pelo qual você possa explorar de forma sustentável, sendo que a gente sabe que ali tem muito mais valor na manutenção da floresta mesmo e no uso, né, de produtos florestais não madeireiros que atendem às comunidades no seu dia a dia para alimento, né, para geração de renda. Então, acho que, de fato, falta talvez uma discussão, uma visão mais estratégica, inclusive nesse contexto político, né? Por que fazer isso agora? Eu acho que está faltando um posicionamento mais forte nesse sentido. A sensação é de que essa relação com o Congresso faz o governo também, de uma certa forma, estar um pouco refém, mas também dá mais força para os setores que são mais retrógrados em matéria socioambiental dentro do governo. Né? Então, esse PL da devastação, ele é o símbolo da tentativa, né, do setor privado de desregular as suas atividades. Então, é um projeto que altera o licenciamento ambiental, que é um dos principais instrumentos da política ambiental. É o licenciamento que vai dizer como que um novo projeto, um empreendimento pode ser feito. E esse projeto, ele segue uma dinâmica que a bancada ruralista tem no Congresso, que eles vão sempre negociando ponto a ponto, devagar, e vão sempre ganhando cada vez um pouquinho mais, e quando chegam no final, que eles veem que eles já ganharam muito, eles dizem, agora então dá para esticar mais a corda, né? E aí, de um projeto que vinha sendo negociado como se fosse uma negociação entre pessoas bem intencionadas, eles acabam passando o rodo e desconstruindo o projeto todo. E é isso que esse projeto faz, ele desmonta o sistema de licenciamento ambiental, ele faz com que você possa ter autolicenciamento, ou seja, você entra lá num sistema, declara que o seu empreendimento não vai gerar impacto e não tem que comprovar nada. Ao fazer isso, ele deixa de atrelar aos empreendedores responsabilidades. Então, por exemplo, empreendimentos que às vezes têm um impacto social e que nas condicionantes do licenciamento ambiental tem que investir para compensar aquele impacto social, eles vão deixar de ter essa obrigação. Então, você vai ter empreendimentos com impacto, empreendimentos privados com impacto, e a remediação desse impacto vai ser responsabilidade do poder público. Então, né, o empreendimento faz o lucro privado e o prejuízo fica para o público como um todo. A gente tem um mecanismo nesse projeto que estabelece que você só vai analisar impacto de empreendimentos se ele recair sobre terras indígenas ou territórios quilombolas 100% titulados. Terras indígenas homologadas e territórios titulados. O que significa dizer que inúmeras, no caso das terras indígenas, mais de 250 terras indígenas ficam fora do sistema de licenciamento. Você pode dizer que vai fazer um empreendimento ali e não ter que sequer apresentar um estudo de impacto, porque aquela terra indígena não está homologada, então é como se ela não existisse, embora que a comunidade esteja ali reivindicando, inclusive, muitas vezes, a terra já em processo de reconhecimento pelo poder público. Então, são vários dispositivos que vão desmontando a legislação, né, nessa intenção de fazer um liberou geral, como se fosse possível uma autorregulação de empreendimentos públicos e privados de alto impacto ambiental, de uma tal forma que se torna realmente um projeto de lei que o pessoal tem chamado a mãe de todas as boiadas, porque é um projeto de lei que libera muito. É impressionante, né, Adriana? Porque a boiada que o Ricardo Salles sonhou, a porteira fechou, mas tá passando agora, né? É impressionante.
Ô, Adriana, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Queria uma opinião, uma impressão tua, uma análise. O IDA, o Índice de Democracia Ambiental, em uma escala de 1 a 100, classificou o Brasil com nota 11 na proteção de ativistas pela defesa do meio ambiente, e nós fomos considerados em 2024 o segundo país mais inseguro do mundo para ambientalistas. O ISA, que diariamente está por aí nas áreas de proteção ambiental e tantas outras, lidando justamente com os atores desse agronegócio violento que o nosso país cultivou, vocês pactuam o que esses índices indicam, sem duvidar da ciência, o que esses índices indicam é verdade? É verdade, inclusive eu acho que porque eles consideram, né, todo defensor de território, né, inclusive agricultores familiares, como defensores da natureza, né? Então esse índice ele vai considerar a violência específica em casos que são relacionados à questão ambiental, mas a violência contra defensores do território como um todo. Então, lideranças indígenas, quilombolas, agricultores familiares, extrativistas, e essa é uma realidade lamentável do nosso país que vocês conhecem muito bem, né? Então, essa violência, na medida em que começou a se olhar nessa perspectiva de defensores ambientais. Isso ficou muito evidente durante o governo Bolsonaro, porque o discurso do presidente era muito vocal em relação aos ambientalistas e aos defensores, né, ambientais em geral. E, lamentavelmente, é uma realidade. A gente sabe que os nossos programas de proteção eles são muito frágeis, o investimento, né, para a garantia de direitos também. Então, inclusive uma discussão que a gente fazia muito, né, quando essa terminologia de defensores, né, chegou aqui no Brasil, porque a gente não usava muito essa terminologia, é de que a melhor maneira, né, de você apoiar os defensores e evitar a violência é você garantir direitos, né? Então, Sem a gente está dúvida. devendo nesse sentido, né? E, João Pedro, esse índice que o Igor trouxe para a gente falar sobre a proteção de ambientalistas no Brasil com a Adriana, ele traz também outros detalhes a respeito dos estados da Amazônia Legal. Um desses detalhes diz que a gente ainda tem pouquíssima participação social, esse é o termo usado, especialmente nos estados da Amazônia Legal. Dialoga com a questão que você trouxe para a provocação com a Adriana, sobre o fato de que as sociedades não participam dessas decisões de exploração da natureza na Amazônia Legal. E falando em participação popular e social, o MST tem planos de plantar 100 milhões de árvores até 2030. É uma iniciativa concreta de resistência que já está acontecendo desde 2020, e a gente queria entender melhor a iniciativa e de onde vem a força política e social que capacita e possibilita o movimento de chegar a esse plano de resistência prático e concreto. Antes de fazer a propaganda, eu queria fazer um comentário daquele tema anterior que a Adriana trouxe, da violência, né? Então, existe essa violência que atinge os lutadores, né? Os indivíduos que estão lá levantando as bandeiras. Mas existe uma violência que é invisível, que é pior ainda, que é a que atinge toda a população. Então, na nossa análise que temos feito aqui, que a Adriana também trouxe vários elementos, a ofensiva do capital é justamente para se apropriar dos bens da natureza, que hoje são bens públicos e que estão na fronteira agrícola, que é a nossa Amazônia Legal, que compreende os 7 e 8 estados. Então o capital vai avançando sobre a Amazônia Legal. E lá tem gente que mora, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, sem terra, etc. e tal. Então há uma violência estrutural que ataca essa população. Por isso que mesmo no relatório de conflitos do campo da CPT, que ela publica sempre em abril, nos últimos 10 anos, sempre os assassinatos no campo é dessa população, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, etc. e tal. E há uma agressão, uma violência invisível
que atinge toda a população por esses crimes ambientais, que é, por exemplo, o caso do uso de agrotóxico, que elimina a biodiversidade, que contamina as águas, contamina os alimentos e que produz, inclusive, câncer, né, nas pessoas, além de outras enfermidades. Bom, para fazer frente a essa avalanche do capital, que, como nós estamos analisando aqui, são protegidos pelo Estado brasileiro, independente do governo, né? Então, o Estado brasileiro é um protetor dos interesses da burguesia, né? E se manifesta no Congresso, se manifesta no Poder Judiciário, se manifesta na mídia, né? Etc. Então, nós temos feito muitos debates entre os movimentos do campo, e em particular no MST, do que deveriam fazer na prática para poder contrarrestar um pouco. E nós nos somamos a propostas que já vêm de anos na sociedade brasileira, inclusive o ISA, o Greenpeace, outras entidades ambientalistas têm sido vanguarda, inclusive, em nos alertar sobre as verdadeiras saídas. Então, nós defendemos o desmatamento zero. Não precisa mais derrubar nenhuma árvore para ter mais comida, mais bem-estar, né? Nós defendemos um controle da mineração, não pode continuar assim. Isso é um crime, né? A Vale matou 272 trabalhadores dela. E o que aconteceu? Nada. Nenhum diretor foi preso, é como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma. Uma empresa da Alemanha tinha dado um relatório que a barragem era indestrutível. 15 dias depois caiu. E ninguém foi preso. Então, nós defendemos desmatamento zero, imediato, né? O governo deveria ter coragem de caminhar nessa direção. E nós defendemos o reflorestamento. O nosso amigo Carlos Nobre vive denunciando por aí. Há 50 milhões de hectares degradados pelo latifúndio e pelo agronegócio. Se nós não reflorestar essas áreas, não haverá retorno. Nós não vamos mudar as condições climáticas. Bom, para isso tem que ter plano de governo, tem que ter recursos públicos, né? Porque o agronegócio não vai reflorestar. Sim. Ele quer plantar soja, né? Criar gado, etc. E nós defendemos também, aí em parceria com os movimentos urbanos, tem que mudar a visão da cidade. As cidades brasileiras são um inferno, né? Então nós temos que mudar a matriz de transporte público, nós temos que levantar o debate sobre a necessidade de transporte público gratuito, tarifa zero, porque é com um transporte público gratuito e de qualidade que você substitui o transporte individual. Se não há nenhuma iniciativa governamental para garantir um transporte público de qualidade, é claro que as pessoas vão continuar andando de moto, de carro, queimando gasolina, etc. e tal, e as cidades ficam... E também é preciso ter um plano de reflorestamento nas cidades, porque a gente acha que é só um problema lá do campo. É um problema da cidade. Eu vivo repetindo até em elogio a eles. Pequim era uma das cidades mais poluídas do mundo. Uhum. Como é que eles superaram a poluição em Pequim? Implantaram transporte elétrico de massa e plantaram 15 milhões de árvores numa cidade que é do tamanho de São Paulo. Então, se nós tivéssemos coragem, nós teríamos que plantar 15 milhões de árvores em São Paulo. Mas o que se faz é botar cimento, achando que é desenvolvimento, botar asfalto, achando que isso é progresso, né? Então, há muitas medidas que o governo poderia fazer, que a sociedade poderia fazer, independente dos interesses do capital ou das artimanhas do Congresso. Uhum. Entendi. Obrigada, Sted. A gente vai continuar. Você já está plantando árvore na sua região? Você sabe que eu tenho meu quintalzinho agroecológico Igor, lá em casa, né? A Nara já é uma pequena agricultora. Ela já, inclusive, sei, uma agrofloresteira. Ela vai acessar o Plano Safra, né? Ai, quero muito, Mas Igor. eu vou fazer outra provocação. Eu vou convidar a próxima atividade, que nós estamos plantando árvores no corredor que vai do metrô. Eu plantei árvore lá no nosso encontro em Jarinu. Eu vi que tu plantou em Jarinu, mas agora eu vou te convidar, para você que é um futebolista democrático, para você nos ajudar a reflorestar aquele caminho que vai do metrô até
o estádio do Corinthians. Começou, né? Já começamos ao mês passado. Eu vi um vídeo do senhor lá, muito sabido, empolgado no meio dos corintianos. Claro, plantei um pinheiro. É isso, a gente vai continuar com esse papo daqui a pouquinho, porque tá bom demais e é muito importante falar dessa temática. Temos outros assuntos para trazer, mas antes eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo e para você que está nos assistindo também. Se você quer ter acesso a uma cobertura jornalística independente, de qualidade, comprometida e popular, que esteja alinhada às pautas de trabalhadores e trabalhadoras, acesse o nosso boletim semanal no Brasil de Fato, para não usar a palavra newsletter, já que o Sted ele tá aqui do meu lado. Não me provoque, que eu já estou levantando. Mas é isso, você recebe em primeira mão análises profundas, conteúdos exclusivos que vão te ajudar a entender o que realmente está acontecendo no nosso Brasil e no mundo. O link é brasildefato.com.br/boletim. A inscrição é de graça e o link também está disponível na descrição do episódio. Você também pode acessar pelo QR Code que está aí, ó. Tá embaixo aqui, aí, tá aqui. Não sei fazer isso ainda, mas quando acesse. Vão mudar essa... Olha lá que chique, Quando Sted, que vão mudar esse newsletter por boletim? A gente vai fazer essa modificação também em honra ao nosso comentarista fixo, mas é isso. Acesse o nosso boletim semanal e fique por dentro da nossa produção de jornalismo popular aqui no Brasil de Fato. E vamos retomar o nosso debate sobre meio ambiente. Igor. Adriana, bom, o Brasil de Fato cobre a questão ambiental há muitos anos, eu mesmo já tive em algumas áreas, me recordo aqui, João Pedro, que quando eu fui para Mariana, havia uma enorme pressão da Samarco, encurralando a população local para que não se manifestasse, não se colocasse contra os empreendimentos da Samarco ali na região. Obviamente ameaçando, não havia uma ameaça explícita, mas implícita, de que era a empresa que levava recursos e empregos para a região. E nós sabemos, Adriana, que isso para dentro do país é comum, que em algumas regiões, principalmente ali na região amazônica, que algumas pequenas cidades, povoados, a população local, seduzida pelo discurso de políticos, grandes empresários, latifundiários, acabe aceitando e inclusive colaborando com o discurso para que se abra uma rodovia nova no meio da floresta, para que novos empreendimentos cheguem, para que se explore petróleo na região amazônica. O ISA tenta incidir nesse debate, tenta travar aí uma disputa nas narrativas dos destinos dessas terras? Bom, sim, faz parte do trabalho da gente, especialmente um debate sobre o impacto de obras de infraestrutura e a relação dessas obras com a perspectiva de desenvolvimento local, porque já desde a década de 80, 90, há vários estudos que demonstram que esse tipo de empreendimento na Amazônia funciona numa lógica de boom e colapso. Então, logo num primeiro momento, né, quando você tem uma obra como essa, como foi, por exemplo, a construção de Belo Monte, vem muita gente, tem muito dinheiro circulando, então você tem um boom, teoricamente, de distribuição de recurso e de desenvolvimento, mas passado aquele momento, você entra numa situação de colapso. No caso de Belo Monte, os impactos ambientais de Belo Monte ficaram, assim como aconteceu na Transamazônica e em outras grandes obras na Amazônia. Então, a gente tenta fazer essa discussão nesse nível do planejamento das obras, da discussão da implementação das obras no seu licenciamento, mas também a partir da realidade das comunidades com quem a gente trabalha, né, apoiando no desenvolvimento de iniciativas de geração de renda, que são iniciativas a partir das atividades tradicionais, que são as atividades que ajudam a manter a floresta em pé, e tentando agregar outros valores a essas atividades de tal forma que as comunidades possam gerar renda, ter condições de fazer a gestão do seu território, sendo isso um enfrentamento de modelo àquilo que acontece do lado de fora, né? E a própria restauração florestal, que vocês estavam falando, que é uma coisa fundamental, ela é hoje uma das agendas de geração de renda, uma das, digamos, cadeias produtivas que a gente tem para desenvolver na Amazônia, a partir tanto da coleta de sementes que é feita pelas comunidades locais, até
você ter áreas onde você pode ter investimentos e, né, hoje, enfim, o capital tem as suas estratégias também, então até mercado de carbono, por exemplo, podendo ser uma alternativa de geração de renda que faça frente a essas pressões, a essa tentativa de converter a floresta em pasto ou em monocultura. Então, a gente busca fazer essa interação com os nossos parceiros locais, com os debates das políticas e das oportunidades que surgem, né, no campo da filantropia e também, né, no campo de investimentos, de tal forma a tentar fazer um enfrentamento por um modelo menos predatório e, idealmente, por um modelo que se baseie nos modos de vida dos povos e comunidades tradicionais, que é o que fundamentalmente garante a existência da floresta. Ô João Pedro, no encontro que tivemos justamente lá em Jarinu, escutando você falar, você falava sobre citando ainda a conversa com o Carlos Nobre, a Amazônia ser habitada por 10 milhões de pessoas já há 15 mil anos atrás e que essas pessoas dominavam ali um saber popular, cultivavam 300 frutas, cerca de 1.500 ervas medicinais. Em contato, eu sei que você lidera o setorial da juventude do MST, em contato com essa juventude, com os povos do campo, você sente que essa sabedoria popular, esse domínio da linguagem da terra, do que a terra pode dar, isso está se perdendo? Sem dúvida nenhuma. Está se perdendo, em primeiro lugar, porque o capital vai destruindo essas formas de vida, essas comunidades, esses saberes, né? E, infelizmente, mesmo na expansão das universidades que tem havido lá na Amazônia, na nossa opinião, a maioria delas não se dedica a fazer pesquisa e a respeitar o saber popular ou transformar o saber popular em conhecimento científico, ou seja, sistematizar o que as populações conhecem O que me chamou a atenção da fala do Carlos Nobre, porque nós, nos nossos cursos aí de realidade brasileira, por isso estou compartilhando com os que nos acompanham, nós trabalhávamos com um dado do Darcy Ribeiro, que ele escreve no Povo Brasileiro, de que quando chegou aqui o capitalismo mercantil europeu em 1500, havia no nosso território 5 milhões de pessoas. E as pesquisas que o Carlos Nobre tem acesso, ou participou, ele revelou, né, que só na Amazônia havia 10 milhões de pessoas que viviam. E viviam bem. Né? Então isso que chama a atenção da nossa ignorância também sobre a história pré-colombiana do nosso povo, que pode ter muitos ensinamentos de como nós podemos desenvolver outros modelos, como disse a Adriana, por exemplo, eu vivo reclamando. Bom, se o governo quer agir para combater o desmatamento, tem que proibir a exportação de madeira. Como é que vai permitir? Essa madeira vai para onde? Vai para a Europa, para virar móveis finos, altar de igrejas. Né? Então, para que exportar madeira? Ninguém se beneficia com isso. Para que exportar ouro? Para estimular o garimpo? Então, proíbe. Que é uma maneira de você ir limitando as estratégias do capital. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eu acho que contamos com as contradições que a própria natureza vai colocando e que obriga a sociedade. Eu acho que já há uma consciência na sociedade brasileira mais positiva em defesa do meio ambiente do que há 10, 20 anos atrás, quando apenas alguns vanguardizavam essas bandeiras, e hoje eu acho que está sendo popularizado. Vamos voltar a falar com a Adriana Ramos, que é secretária executiva do ISA, um instituto socioambiental. A gente já está na reta finalzinha do nosso programa, Adriana, e a gente sabe que depois de um programa como esse, a sensação que fica é de fim de mundo, né? E que a gente precisa de um diálogo com a população, embora os grandes responsáveis por essa dinâmica que a gente trouxe aqui sejam os donos do dinheiro, né? Mas como é que a gente conversa e dialoga com a população sobre esse fim de mundo para garantir um engajamento popular?
Eu acho que essa é uma grande pergunta, Nara, porque tem sido as nossas tentativas todas de fazer com que essa sensação difusa que as pesquisas revelam também, que o João Pedro falou, de que a população brasileira tem uma simpatia pela questão ambiental, a questão indígena também, várias pesquisas de opinião que a gente faz demonstram isso, nem sempre se traduz em ação concreta, né? Então, como fazer isso traduzir? Eu acho que a gente tem que atuar nesses dois âmbitos, um âmbito de conscientização, né, desse tamanho do problema e da importância da organização social, da luta, da participação da sociedade para fazer o enfrentamento, e o outro âmbito do que as pessoas, seja indivíduos, seja coletivamente, podem ir transformando no ambiente mais próximo deles, né? Então, ações como de plantio de árvores, como de gestão de resíduos, elas são coisas individuais, a gente sabe que elas não vão, né, mudar o mundo, mas elas ajudam as pessoas a construir uma perspectiva de futuro diante de uma situação tão dramática. E, ao mesmo tempo, ajudam as pessoas a refletir sobre esses assuntos, qualificando melhor elas para poder estar na luta e nesse enfrentamento mais direto, né, contra os poderosos que pautam as políticas contrárias à questão socioambiental. João Pedro Stedley, te farei a mesma pergunta: como dialogar com a nossa população para garantir essa participação popular no adiamento do fim do mundo, meu caro? O nosso movimento e outros movimentos do campo defendemos a famosa pedagogia do exemplo. O discurso não resolve mais, até porque o nosso alcance é bem menor do que a Globo, do que as redes direitistas, etc. Então, nós temos trabalhado na perspectiva de que esses setores, seja ambientalistas, seja movimentos, nós temos que dar o exemplo, fazer ações pedagógicas que pela ação você educa. Então, retomando o tema do futebol, já que estamos diante de um grande comentarista, eu não sei como é que ele está aqui, eu achei que estava nos Estados Unidos. Você imagina, todo jogo do Corinthians passam 40 mil pessoas por aquele corredor que vai ao metrô. Agora eles estão vendo lá palavras de ordem, as mudas, estão vendo que há uma ação prática do bairro para tentar reflorestar, rejuvenescer, ficar mais alegre o ambiente e combater a poluição. O plantio de árvores tem também essa motivação. É uma pena que o nosso governo não faz isso. Por isso eu não sei como é que a Adriana sobrevive em Brasília, porque Brasília é uma cidade inóspita, né? E o cara entra lá e começa a ficar burro. Viu, Adriana? Te cuide, viu? Porque os ambientes aí não são muito propícios para sabedoria. Então o governo poderia também dar muito exemplo, mas o governo liga o piloto automático de só atos de propaganda. Isso não resolve. Tanto é que está aí as pesquisas de opinião. Eu fui ilusoriamente, junto com uma comissão do movimento, conversar com a presidente da Petrobras no início do ano. E levamos uma proposta. Por que a Petrobras não produz mudas de árvores e distribui no posto de gasolina Petrobras? O mesmo caminhão que vai lá na refinaria buscar o combustível, ele pode em cima trazer as mudas. Você imagina o efeito psicológico, pedagógico que teria cada posto Petrobras, tu vai lá, abastece teu carro e o frentista diz: o senhor vai levar algumas mudas para plantar no seu sítio, na sua casa, no seu quintal, no seu vaso, aonde quiser. Teria um efeito muito grande. Mas não sensibilizou, ele só pensa em petróleo. Então, e lucro, João Pedro. E lucro, o pior, no caso da Petrobras é pior ainda, que todo mundo sabe que a metade do lucro da Petrobras vai para acionistas privados. Grande parte deles mora no exterior. E a outra coisa que eu fico puto da cara, que a população não sabe, porque é protegida pela mídia. 40% da produção de petróleo da Petrobras é exportado cru. Então, para que nós vamos aumentar a exploração de petróleo se é para vender como matéria-prima, né? E parte disso, como vocês têm comentado aqui, está indo, inclusive, para Israel. E digo mais, então leiam brasildefato.com.br, matéria ontem do nosso repórter Leonardo Fernandes, que diz que
de tudo que o Brasil exporta para Israel, 30% é petróleo cru. Bom, e nesse petróleo cru, protegido pela Lei Candir do governo Fernando Henrique Cardoso, não paga imposto. Então, toda a matéria, as commodities agrícolas e minerais, como a exportação de minério da Vale, não paga imposto. Então, como é que faz? Realmente nós estamos precisando de choques pedagógicos, né, para ver se a população nos ajuda a enfrentar esse grave problema. Porque com tanta legislação jogando contra, a gente não vai deixar de ser produtor de matéria-prima, exportar óleo cru e só isso e nada mais por um bom tempo, né? Mas a gente vai aproveitar que a gente está em reta final e você que já acompanha o podcast 3x4 sabe o que está vindo por aí para convidar os nossos convidados a trazerem para a gente dicas e recomendações de arte e cultura que possam se somar ao que a gente está debatendo aqui ou que possam levar a gente para um outro momento de reflexão também. Eu vou começar pela nossa convidada do ISA, Adriana Ramos. Que recomendação você trouxe para a gente hoje? Então, eu trouxe uma recomendação, mas eu até vou dizer, depois dessa conversa aqui, eu sugeriria também o pessoal procurar os materiais do projeto Amazônia Revelada, João Pedro, que é o projeto bem recente de pesquisa arqueológica na Amazônia, que está trazendo essa nova visão sobre a ocupação da Amazônia, muito interessante. Mas, na verdade, a dica que eu trouxe aqui é o filme Somos Guardiões, que é da mídia indígena, que é um filme que mostra muito disso tudo que está acontecendo, a exploração madeireira, a grilagem, as invasões das terras indígenas lá no Maranhão. É um filme com a participação indígena e ele mostra muito também das estratégias dos povos indígenas na defesa dos territórios e no engajamento da luta política. Então, é um filme que dá uma visão muito interessante, tanto do problema quanto da forma como a sociedade tem se organizado para o enfrentamento. É uma obra de arte. Documentário incrível, recomendação excelente. Obrigada, viu, Adriana? João Pedro Stedley, qual é a sua recomendação para hoje? A minha recomendação, não sei se vão botar aí na tela. Com certeza vão. Mas é a encíclica do Papa Francisco, Louvado Seja, em latim Laudate Deum. E, na minha opinião, é o melhor documento que analisa a crise ambiental e as propostas de solução que foi produzido nessa última década. E, por incrível que pareça, né, por um Papa, é uma vergonha para nós de esquerda. Mas, evidentemente, que ele se apropriou, ele construiu um coletivo onde participou Leonardo Boff, sim, o bispo de Altamira, que tinha enfrentado aqueles problemas na hidrelétrica, o atual cardeal de Manaus, que também é um grande estudioso, Dom Leonardo Steiner. Então, houve um coletivo de intelectuais da igreja que contribuíram com o Papa e produziram esse belo instrumento. Está disponível aí em todas as livrarias e editoras católicas. Paulinas, editora Paulinas, que é católica, né? Mas tem outras editoras e é baratinho, R$7, R$8. Nós recomendamos todo militante do MST estuda isso aí. Então, espero que a população, independente de crença religiosa, claro, tem um capítulo que trata de temas pastorais, isso tu pode pular, Igor, você que é ateu. Mas a parte que analisa os crimes ambientais e quem é, e ele coloca o dedo na ferida. Dá nome. A causa dos crimes ambientais se chama capitalismo. A encíclica é incrível mesmo, o Louvado Seja, inclusive, é uma citação a São Francisco de Assis e é uma lembrança do Papa Francisco de que no cristianismo não dá para honrar a Deus sem honrar a nossa casa, sem honrar o planeta Terra, né? Um documento incrível, obrigada pela recomendação. Você que está nos ouvindo também pode acessar pela internet, viu? As Pontifícias Universidades do Brasil disponibilizam em PDF, a CNBB, se não me engano, também, e o próprio
próprio Vaticano. Então dá para acessar trechos, o documento por completo, dá para comprar nas livrarias, vale muito a pena. E eu lembro que a recomendação do documentário que a Adriana trouxe pra gente, o Somos Guardiões, está disponível na Netflix. Você que tem acesso a esse sistema de streaming pode assistir. É isso, a gente está chegando ao finalzinho do nosso podcast 3x4. Adriana Ramos do ISA, queria muito agradecer a tua presença aqui, essa aula crítica que você trouxe para a gente sobre a crise ambiental que a gente precisa enfrentar. Valeu demais, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar nessa conversa ótima com vocês. Obrigada. João Pedro Stedley, muito obrigada mais uma vez por nos honrar com a sua presença. Imagina, cumprimentos ao trabalho de vocês e com o Igor nos vemos na retomada do Brasileirão. Igor Carvalho, até daqui a pouco na redação e até semana que vem aqui no estúdio. Até, Nara Lacerda, obrigado Adriana, João Pedro, até breve. E é isso, a gente agradece também a você que ficou conosco até agora, acompanhou mais esse episódio do 3x4, essa discussão, esse debate. Também precisam estar aí com você na sua mesa, nos seus debates, nas suas conversas. Vamos para os nossos créditos. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação Igor Carvalho. Tem direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização de Fábio Balbini, mas hoje estamos com o nosso querido Adilson aqui. Desculpa a casca de banana, viu, meu sonoplasta? A identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil, de fato, temos coordenação de redes sociais de Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV de Moniz Ravena e direção executiva de Nina Fidelis. Até semana que vem com mais podcast 3x4.